Olá, humanos! Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Tempo Nerd. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a política de Nicolau Maquiavel. Vamos ao assunto. Nicolau Maquiavel, ele foi um historiador, poeta e diplomata. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. Uma das obras mais aclamadas é o seu livro O Príncipe. Ele defende a centralização do poder político e não governada por um absolutista. Para Maquiavel, um bom Estado depende de um bom governante, e para que ele seja bom, deveria possuir boas virtudes. Para Maquiavel, as características relevantes de um bom governante era simplesmente ele ser bondoso, caridoso, religioso e ter moral no governo. Contudo, Maquiavel ele argumentava não ser necessário possuí-los de fato. Ele simplesmente, o governante, devia só manter as aparências, melhor dizendo. Pois, se o governante manter as aparências, ele pode precisar do apoio do povo mais tarde em alguma crise pública. Nicolau Maquiavel se preocupava em manter um Estado. Por isso, ele elaborou conselhos para o governante e os conselhos de como dominar as nações. A primeira questão que ele retrata é, no caso de dominar uma nação com culturas diferentes, ele apresenta 3 meios para isso, ou seja, 3 formas de como dominar uma nação com culturas diferentes. Primeira, a dominação militar. A dominação militar é vista como um meio menos eficiente, porque a nação invadida enxergaria o príncipe, ou seja, o governante, como inimigo e não o apoiaria. O segundo meio que Nicolau aborda é a colonização. Ele diz que não é tão eficiente, pois teria que beneficiar as duas nações, a que está sendo dominada e a dominadora. Senão, a dominada poderia se revoltar, porque ia perceber que o seu inimigo está tirando as riquezas de sua terra e se voltar contra o governo. O terceiro meio e último seria a mudança da capital. Nicolau diz que a mudança da capital seria o mais eficaz, porque se o príncipe está no seu país e ele sai do seu país e vai para a nação onde ele está governando agora, onde ele está dominando, e começa a ficar lá um bom tempo, mudar a capital do seu país para outro país, ele simplesmente ia começar a trazer melhorias para esse lugar e terá aceitação do povo, ou seja, a população que estava sendo dominada viria o príncipe como um ajudante do povo, que ele está ajudando, beneficiando com riquezas, com materiais e com o trabalho a população. Aí esse seria o mais eficaz. Ainda elaborando conselhos para um bom governante, ele aborda outra questão. No caso de dominação de um país de grande expansão, ele propõe 2 alternativas a Maquiavel. A primeira alternativa sobre como governar um país de grande expansão, ele aborda a centralização burocraticamente, a primeira alternativa. Ele diz que não é tão eficaz assim, porque se você centralizar uma instituição burocrática, não resolveria nada, apenas deixaria o poder centralizado em um só lugar. A segunda alternativa se chama descentralizar aristocraticamente. Maquiavel afirma que a segunda proposta é muito mais eficaz, pois, ao descentralizar o poder, ele conferia autoridades a algumas famílias nobres para governar determinadas regiões do país que está sendo governado. Dessa forma, ele teria o poder em várias regiões e ainda o poder estaria nas suas mãos. Já partindo para outra questão, vamos lá. No caso de uma sociedade acostumada com as suas próprias leis, como você deve governar? Ele dá 3 alternativas para isso, Maquiavel. Vamos lá. A primeira é tolerância conservadora. O príncipe deveria permitir as leis da nação dominada e tolerar as diferenças, que seria a melhor opção, ou seja, essa seria a melhor opção mesmo se ele estivesse dominando o país com culturas, com regiões diferentes. A segunda alternativa seria a transferência da capital. Também seria aceitável, que passaria a transferir a capital para a nação dominada. A terceira alternativa e última, no caso de dominar o país com suas próprias leis, Nicolau Maquiavel diz que a última alternativa seria a destruição. Ou seja, caso a população não aceite a dominação do príncipe e se revolte, a única alternativa seria simplesmente a destruição do povo, para acabar logo com o problema. E só para complementar, Nicolau Maquiavel era um defensor da ética na política. Ele contrapõe a ética cristã herdada por ele da Idade Média.
Para ele, o Estado em si estavam subordinados a uma lei superior, a um ser divino. Bom, pessoal, essa foi algumas questões que Nicolau Maquiavel aborda sobre como dominar um país com grande expansão, com culturas diferentes ou com suas próprias leis. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, compartilhe. Críticas ou sugestões para novos vídeos ou temas, não deixe de deixar aí nos comentários, certo? Não se esqueçam de inscrever no canal, que não é Maquiavel, mas... Muito obrigado, se cuidem e vida longa e próspera. Até a próxima, nerd. Se cuidem e tchau!